Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Valéria dos Anjos num bate-papo sobre astrologia terapêutica, um jeito diferente de olhar para os céus. Então, Valéria, fica à vontade, se apresenta para quem não te conhece e fala um pouco sobre você e o seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos, que estão escutando esse programa. Como você já apresentou, eu sou Valéria dos Anjos, eu sou astróloga, terapeuta. Então, a minha forma de olhar para o mapa é entender o que aquela alma, o que aquela pessoa veio viver, né? Qual que é os desafios, quais são os seus talentos, quais são as oportunidades. Então, entendendo aquele mapa, eu já consigo entender um pouco das dores, um pouco das dificuldades, o que aquela pessoa vai enfrentar para se alinhar ao seu caminho. E com um olhar terapêutico, eu entendo que as dores, os desconfortos, ele também faz parte do caminho, né? Quando a pessoa ela é terapeuta, ela entende que aquilo que muitas vezes é aquela grande dificuldade se torna aquele grande chamado, né? Algo que você foca ali para trabalhar e até na vida de muitos terapeutas, né? O que ele acabou resolvendo em si virou ali sua profissão para ele ajudar outras pessoas. E esse foco na dificuldade, né, muitas vezes é o nosso norte para a vida, né? A gente se foca muito mais no problema do que nas resoluções, né? Então ali você consegue até ajudar a gente a ter um outro foco até para as nossas qualidades, a desenvolver mecanismos de olhar para si e não entrar num padrão de se culpar e viver meio que uma roda gigante ali de altos e baixos e voltar sempre pro mesmo ponto, né? Sim, quando eu falo com as pessoas, eu brinco que os sabotadores, né, eu chamo muitas vezes os desafios dos sabotadores, né, que os sabotadores também são seus aliados, e os sabotadores, eles estão te protegendo de uma dor mais profunda. Então, você se auto-sabota não é porque você quer, você se culpa não é porque você quer. Se você soubesse parar com aquilo, você parava, mas tem algo ali que está te chamando para ser visto. Né? Então, olhar com outros olhos para as nossas questões, né? A gente, como muitas pessoas falam, né? A gente conseguir praticar mais o auto-amor, que aí é o começo de tudo, né? Quando você consegue se entender o que você veio realizar e que aquelas dificuldades, elas têm um propósito, você consegue ter mais compaixão por si mesmo também, né? E o tempo todo a gente está convivendo com problemas e tem pessoas ao redor também convivendo com os próprios problemas e a gente tem que organizar tudo isso numa sociedade, né? Então, se você começa resolvendo o seu lado, lidar com o próximo já se torna algo um pouco menos desafiador, né? Então, como que as pessoas chegam até você nesse primeiro contato? Elas chegam mais pela dor, pela curiosidade? Como que é esse primeiro contato com a astrologia para uma visão mais terapêutica? Em geral, as pessoas acabam chegando ali meio perdidas, né? Quando a pessoa procura um astrólogo, no geral ela está perdida ali, né? É muito comum as pessoas virem através de carreira. Como eu falo muito de propósito, de missão de vida, muitas pessoas chegam com essa identificação. Nossa, será que eu tenho um propósito? O que eu vim realizar? Então, é muito comum as pessoas chegarem muito perdidas. Muitas vezes tentam realizar algumas coisas ou estão insatisfeitas na profissão atual que elas estão. Então, é aquela sensação de estar perdido na vida. Então, é muito comum os astrólogos, né, receberem essa queixa inicial. Como a gente direciona, né, a gente consegue ali orientar a pessoa através do céu, a pessoa vem buscando aquele direcionamento. E muitas vezes as pessoas vêm pela carreira, e ali nos atendimentos a gente vai ver que outras áreas da vida precisam ser vistas também, de acordo com aquele mapa. E eu acho que o próprio nome mapa já é algo bem sugestivo para quem está perdido, né? Traz essa sensação de que, opa, eu vou receber um direcionamento. Né? Uhum. E aí a gente sempre tem
essa dúvida de eu tô aqui por um propósito, eu tô aqui, mas será que outra pessoa também não poderia estar no meu lugar? O mapa, ele traz essa visão de ser único, né? Que você nasceu naquele período, naquele momento. E as pessoas de primeira, elas conseguem ter essa percepção de que aquilo ali é algo particular dela. Essa é uma dúvida muito comum, né? Porque muitas pessoas falam, nossa, mas um irmão gêmeo nasceu ali no mesmo horário, diferença de minutos, ou eu nasci aqui, uma pessoa em um outro lugar ali muito perto nasceu no mesmo horário. O mapa, você pode ter um mapa ali igual a uma outra pessoa, mas a sua alma, ela é única e ela vai manifestar aquele mapa de uma forma diferente. Então é interessante você ver mapa muitas vezes de irmãos gêmeos que existem características parecidas, né? Então, digamos, como a diferença é de minutos, às vezes vai ter a mesma lua, às vezes não vai ter, né? Porque a lua, ela demora ali uns 2 dias e meio, 3 a trocar de signo. Vai ter o mesmo sol, vai ter a mesma Vênus, provavelmente até o mesmo ascendente. O que muda é a forma que aquela alma, que aquele espírito vai manifestar aquelas questões. Então, a alma, ela é única e ela, nas minhas crenças, ela escolhe o momento que ela vai encarnar para justamente o céu tem aquelas características e aquela alma encarna. Então, na minha visão, a pessoa, ela não é assim porque ela nasceu naquele dia. Ela é daquele jeito e por isso que ela nasceu naquele dia. Então, a alma aguarda o momento de encarnar, né, onde existe aquela configuração planetária. Então, a pessoa que vai ter lá o mesmo signo, o mesmo sol, né, características muito parecidas, ela vai manifestar aquelas dores ou aquelas virtudes de maneiras diferentes. Então, quando a gente pega um arquétipo de um signo, um arquétipo daquele signo, né, digamos, um signo de Áries, que fala de uma pessoa impulsiva, uma pessoa que vai para frente, uma pessoa que... Ela pode manifestar aquilo, digamos, trabalhando com esporte, sendo aquela pessoa que vai para a área, né, ou muitas vezes ela pode trabalhar numa área de segurança pública. Então, é amplo, não é algo que fecha, né? Então, você não é assim por conta daquele signo. A sua alma traz informações, então a gente vai conseguir traduzir aquilo. A gente tem uma visão talvez um pouco limitada demais na ação e reação, e não no alinhamento, no controle, e de que era propício para que nascesse uma pessoa com essas características positivas, negativas, e a profissão que ela escolhe, as decisões que ela toma, causa reação em um monte de vidas, né? Dependendo da profissão que você tem, a área da saúde mesmo, você lida com vidas diariamente. Então, essas características que você mostrou, normalmente a gente sempre olha para o lado negativo, mas quando bem aproveitadas, elas realmente fazem a diferença para um mundo melhor, né? Sim, sim. É importante você entender se você for estudar astrologia, a astrologia ela é muito ampla, ela tem muitas áreas, né? Mas se você for estudar muitas vezes astrologia sem entender o que aquela alma precisa, você pode ter julgamentos muito... Então, a gente na astrologia, a gente muitas vezes tem dignidades planetárias, né? Então, às vezes a gente pega, nossa, um planeta, ele tá muito bem em tal signo e ele tá mal naquele signo, né? E às vezes a pessoa, aí ela fala, nossa, minha vida tá horrível no relacionamento porque eu tenho uma Vênus em Virgem, porque eu tô vendo uma Vênus em Escorpião, que quando você olha por dignidades. Mas você tem que entender o contexto daquele mapa todo. Por que você veio com esse aspecto? Por que você veio viver as relações tão intensamente, tão profundamente? Aí você vai encaixar todos aqueles pontos para entender o que aquela alma precisa. Por que ela precisa viver as relações com tanta profundidade? Por que ela gosta disso? Ela traz isso de vidas passadas ou é algo que ela precisa experienciar para o novo, para o futuro? E acaba tendo também um julgamento meio frio de uma personalidade que está completamente engessada, né? Você não traz a característica da criação, da profissão, das experiências, aquilo que a pessoa já viveu também. Você acaba muitas vezes, a pessoa é assim porque é de tal signo, mas de repente foi uma criação que a pessoa teve que
de nada vale o signo que ela tem, né? As experiências que ela passou tornaram ela aquela pessoa, né? Sim, às vezes você vê um mapa extremamente com grandes possibilidades. Você vê um mapa, não sei se você entende um pouco de aspectos, mas às vezes você vê um mapa ali com muitos trígonos, com ótimas dignidades, mas aquela pessoa não consegue avançar na vida, né? Você fala assim, nossa, essa pessoa aqui é ótima, olha como ela veio cheia de trígonos, mas aí quando você vai ver, aquele mapa acomoda a pessoa, e aquela pessoa, você não é o mapa, né? Normalmente nas primeiras aulas você entende, você não é o mapa, você veio se alinhar a ele, mas você não é aquele mapa. Então, às vezes a gente julga, né, muito pelo signo. A gente está numa era que nossa, as pessoas tomam, às vezes, até traumas. Eu não namoro, né, os signos. Ah, é aquariano. Tem gente que tem questão com aquariano, né? Fala que é um signo frio. Eu não namoro aquariano, que é um signo frio. As pessoas realmente pegam traumas, às vezes, de determinados signos. Mas, assim, precisa entender todo um contexto, tudo que aquilo está acontecendo. Então, às vezes você vê um mapa lindo, maravilhoso, nossa, essa pessoa é ótima, mas quando você vai ver, não é. Ou então você pega um mapa cheio de desafio, é aquela pessoa que tem uma visão, né, encarnacionista, nossa, esse aqui foi o demônio na vida passada, por isso que ele veio com o mapa tão desafiador. E não necessariamente. Se você for ver o mapa do Chico Xavier, é um mapa extremamente desafiador, cheio de quadraturas. E o mapa do Hitler é um mapa maravilhoso. Ele tem um ascendente ali em Touro, uma Vênus muito bem aspectada, né, com uma dignidade ótima, e ali naquele mapa não tá caráter, não tá ações malevolentes, benevolentes, né? Sim. E é mais um manual de instrução do que um roteiro para a vida, né? É para você se entender, para você se entender, mas assim, o seu caráter e a sua, né, quem que você é de fato, você tá aqui também para trabalhar essas questões. Ninguém vem pronto. Se você tá na minha visão, que eu acredito, né, a gente vem para um trabalho, a gente não vem passear. A gente pode se divertir no caminho, né? Mas assim, você vem para melhorar, você vem para entender, você vem para colaborar, né? Então ninguém vem pronto. Se você está aqui, você tem alguma coisa para somar e para aprender. E ter o mapa como uma ferramenta é muito bom para uma estruturação familiar, né? Então, desde cedo você entender quais são aspectos que regem ali aquele ambiente familiar, características positivas que seu filho pode ter, vai impactar positivamente até na forma como você trata ele, né? Porque talvez ele tenha ali mais facilidade para algumas coisas e ajuda a você não colocar nele tanto a sua própria projeção também, né? Sim, com certeza. Você já pega o mapa da família inteira ali, já olha. E é interessante você ver o mapa de uma família, porque você vê características em mapas. Por exemplo, a minha família, ela tem características de signos fixos. É interessante isso. E aí, quando a gente vê um trânsito, acontece algo na minha vida, acontece algo na vida do meu irmão, tem algo na vida da minha mãe, mexe com a família inteira. Então, no meu mapa aparece no mapa do meu irmão, aparece no mapa da minha mãe, né? E tem aquela interação. É muito interessante quando você olha, né, o mapa familiar e você consegue entender características, né, que nem você falou. Se você tem um filho, você já consegue ver ali o que ele pode se beneficiar, quais são virtudes que às vezes ele não está olhando, que ele podia, né, focar, talentos, né, para focar, o que ele também tem que tomar cuidado, né, o mapa ele também traz isso, olha, precisa tomar cuidado com isso, tem uma tendência a isso, vamos olhar para essa questão. E esse toque, essa sensibilidade suave sobre a questão de qualidades, né, também tem a ver com o dia a dia, né? Muitas vezes você vai falar assim, nossa, aquela pessoa do trabalho é de tal signo, eu não vou me relacionar com ela porque, ela é escorpiana, ela é vingativa, qualquer coisa que acontecer. Não, às vezes a pessoa, ela é tão doce e tão agradável de se conviver e você acaba julgando e não tendo a sensibilidade, ou então às vezes está num trânsito que não é legal, né? Então, como esses acontecimentos planetários afetam cada pessoa no todo, assim, no convívio como sociedade, de fato são impactantes? Sim, é interessante, é impactante. A gente tem, quando a gente olha impactos maiores, a gente olha para os planetas geracionais, né? E é muito interessante, se você for pegar um geracional ali,
Normalmente, as pessoas que você estudou, ele vai ter os mesmos geracionais, né? Mais ou menos ali a mesma idade. E quando você tem impacto desses geracionais, é que assim, você precisa ver se também vai aspectar algum planeta pessoal. Mas se é trânsito, digamos, geracionais, aquilo impacta todo mundo. Você vê todo mundo acontecendo ali as mesmas situações. Então, a gente, quando a gente fala de coletivo, a gente olha para os planetas geracionais, que afetam todo mundo, afeta todos. E aí você olha ali os geracionais de acordo com o signo, então você vai ver que aquela turma que você estudou, eles vão ter características, né? Por exemplo, você pega Plutão, você pega uma geração ali inteira com Plutão Escorpião, né? Que vai ter aquela característica. Aí depois você pega uma geração futura ali com Plutão em Sagitário, né? Eles já vão ver o controle, já vai ver essas questões de sexualidade, já vai ver tudo que envolve Plutão de uma outra forma. Então, as gerações, você vai ver que os comportamentos, eles também têm relação com os signos geracionais. Isso no contexto olhando para o todo, né? Mas, pessoalmente, aqueles trânsitos que vai afetar o mapa de cada um individualmente, como que vai pegar digamos, como é que vai pegar ali uma lua, como é que vai pegar um sol? Mas, assim, Saturno, que tem um trânsito mais lento, afetado por Plutão, você vai ver ali que uma geração, a sua sala inteira pode estar tendo aquele trânsito, porque a idade ali é próxima. E quando a gente pega, olha isso nos últimos anos, a gente percebe que tem ali uma geração anos 80 que viveu um mundo, teve o início da geração anos 90 que já viveu a televisão, o auge, início dos anos 2000, um mundo um pouco mais tecnológico, de 2007 em diante, a criação do smartphone, e aí você percebe que a gente estava falando de ciclos de 10 anos, mas de 2007 para cá, essas gerações têm sido cada vez mais curtos os saltos e as mudanças, né? Em pensar que senso de comunidade, a questão talvez de uma rede social como o Orkut foi aqui no Brasil, né? Questão de se comunicar hoje é através de vídeos curtos, né? A gente estava falando de se comunicar em comunidade, hoje você fala para quem você não conhece através de um vídeo curto. Então, são perspectivas de cada geração e que os astros revelam que houve essas pequenas mudanças e acaba se alinhando também essas mudanças que cada geração teve. Sim, nossa, tem muita curiosidade. Se você for olhar a nível de curiosidade, por exemplo, a questão da selfie. Eu não lembro exatamente o planeta que estava em Leão, mas teve ali um planeta em Leão. Eu não lembro exatamente, mas assim, quando você vai olhar a nível de curiosidade, a astrologia ela é interessantíssima. Quem estuda astrologia é difícil não se encantar por essa ferramenta tão impressionante, assim, porque as situações ali vão batendo que você fica chocado, né, com as questões. Então, eu não faço astrologia preditiva. O meu trabalho ele é terapêutico, mas assim, as pessoas, quando você tem acesso à astrologia preditiva, você também consegue se planejar, você consegue entender. Às vezes você sabe que vai vir um trânsito difícil, você já consegue ir se planejando para aquilo. Nossa, eu vou precisar talvez de uma terapia, eu vou precisar talvez entender essa questão com a minha mãe, eu vou ter que entender essa questão com a minha família. Então você já vai entendendo as coisas que vão se aproximando. Se a pessoa, né, tiver o hábito e gostar da astrologia preditiva. Mas a minha astrologia ela vai muito mais para a questão psicológica mesmo, para você se entender os seus padrões e realmente sair de ciclos de dor, sair de ciclos repetitivos, parar de, né, toda vez, nossa, eu estou vivendo aquela questão, eu não sei por que eu estou vivendo toda hora aquela questão. Então, o mapa, ele te ajuda a entender, o que essa repetição está querendo que você aprenda, né? A gente pode fazer isso também numa terapia tradicional ali, num processo, mas é muito mais demorado. Porque até você contar tudo para o psicólogo, né? Uma terapia tradicional, estou falando ali de um psicólogo, aí você tem que passar todo o seu relato para a pessoa vai analisando, vai entendendo. É um processo muito mais longo. Quando você tem um mapa, você já tem ali um caminho. Se você, olha, eu entendo as dores que você está tendo, eu entendo que a vida quer te levar para tal canto, eu entendo que a vida vai te provocar nesse sentido, então agiliza muito o processo. Mas
muitas vezes a pessoa ela não está pronta para aquilo. E acho que as redes sociais fazem com que às vezes a gente olhe muito pro macro, muito para fora e muito por mostrar e muito menos por se compreender, né? Talvez, o trânsito a astrológica está interferindo isso no mundo, legal, mas e a sua vida? O que você está cometendo o mesmo erro todo mês, todo ano, sempre com os mesmos problemas, as mesmas desavenças, as mesmas situações? Você está cansado, tenta agir diferente e retorna no mesmo problema, né? Sim, e as pessoas muitas vezes, quando ela começa a estudar astrologia, ela começa a olhar os trânsitos, elas começam a ficar com muito medo, né? Nossa, vou viver um trânsito desafiador aqui, o que eu faço? Meu Deus do céu, a pessoa já começa a ficar ali. Mas os trânsitos, eles são oportunidades, é como se os trânsitos desafiadores, né? Eles abrem feridas para você olhar e trabalhar aquelas dores, né? Então, digamos, aquela janela de oportunidade se abre para você mexer naquilo. Então, às vezes a gente só quer tampar a ferida, não quer olhar, e a vida começa a acontecer o caos, né? Começa a dar a reviravolta. E todo progresso ele exige mais responsabilidade, ele também exige mais esforço, mais comprometimento, de repente uma oportunidade que te leva a ter que se dispor de uma distância maior, de um investimento maior. Então a gente vive sempre, para a vida progredir, ter esse progresso, a gente precisa de fato ter esses pequenos saltos, esses desafios, né? Às vezes a gente encara com certo medo, mas eles de fato são necessários para que a vida ande. Sim, o medo é natural, né? É um instinto de sobrevivência. Então, como eu falei lá atrás, os sabotadores, eles querem te proteger de algo. Ele não é ali seu inimigo. Nossa, mas por que eu sempre me saboto? Nossa, por que eu não consigo crescer no meu emprego? Tudo dá errado no meu trabalho, né? Tem uma proteção ali. O que aconteceu? Né? Aí que entra a parte terapêutica. A gente vai entender o porquê que aquilo está se repetindo, por que você sempre se depara naquele mesmo desafio, né? Então, vem o trânsito, aciona aquilo, né? Você vai passar por uma nova repetição, um novo problema, aí a pessoa está cansada de viver aquele problema. Não, agora eu vou olhar para isso. Vai lá olhar, e aí você vai olhar, por que eu não consigo crescer? O que o meu sabotador interno está falando? Por que o meu sabotador interno está ali? Ele quer que você se prepare mais? Ele quer que você olhe para uma dor? Ele quer que você... O que está ali atrás que precisa ser visto? E aí entra a parte terapêutica de investigando, né? O que está no inconsciente. E às vezes esse sabotador ele vem de encontro à profissão da pessoa, né? Porque às vezes a gente tem a profissão que a gente almeja, mas não com o reconhecimento que a gente esperava. Às vezes a gente trabalha com aquilo que gosta, mas não vem a questão financeira da forma como a gente espera. Então tem todos esses sabotadores. Nossa, mas eu faço o que eu gosto, mas não ganho quanto eu preciso. Aí eu faço o que gosto, mas não tenho reconhecimento. Então isso também são sabotadores que ele mexe e acaba atrapalhando também a questão da profissão, né? Sim, né? A matéria ela vai influenciar, né? Por que eu não ganho dinheiro suficiente? Por que eu não... O padrão ali, as queixas maiores, né? Trabalho, relacionamento, financeiro ali, é o que as pessoas às vezes acabam mais indo atrás. Mas assim, será que você realmente veio ter sucesso na carreira? Será que é isso? Né? Será que você veio ter sucesso na carreira? Será que nessa vida você não veio construir família? Será que a proposta não é outra? Né? Então, às vezes, você pega ali uma pessoa com o nó do sul em Capricórnio, que está acostumada a sempre se exigir, se forçar, que quer ter sucesso, que quer ter uma carreira, e a carreira não vai, a carreira não deslancha, a pessoa insiste, até ela se render e ver que a missão dela nessa vida é o nó do sul, é o nó do norte em Câncer. Então, aquela pessoa busca o sucesso incansavelmente e não dá certo. Porque a natureza dela busca aquilo, ela já traz aquilo. A gente acaba, querendo ou não, colocando certas expectativas numa lista e a gente quer cumprir aquela lista. Eu tenho que ter sucesso no amor, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ser ótimo no meu emprego, quando, na verdade, você talvez nasceu para ser um ótimo pai que vai formar uma criança e essa criança vai ter grande sucesso. Você só não quer fazer aquilo que você veio para fazer, né? Aquilo que nós comentamos, né? A sua alma
nasceu com esse alinhamento, com esse propósito, mas você não está de acordo com esse propósito, né? Você tem a sua parte ali carnal que quer cumprir alguns requisitos que você julga ter valor para você, né? Sim, ou que também colocaram para você que aquilo é importante, né? Porque a gente sofre influências da sociedade, não tem como, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. A gente já começa sendo influenciado pelos nossos pais, pela nossa família, escola, trabalho, e hoje em dia com a internet, redes sociais, a gente tem esse trabalho hoje, o influenciador. Virou uma profissão influenciar as outras pessoas. Eu vou influenciar que o meu estilo de vida é um estilo de vida que é bom. E aí você compra aquilo para você. Nossa, eu fui influenciada por aquilo, então hoje eu quero viver isso. Tá, mas será que você veio viver isso? Será que realmente esse é o seu propósito de vida? Eu gosto muito de olhar mapas de pessoas que estão na mídia, na sociedade. Nossa, essa pessoa está encaixada aqui, tá legal, deixa eu olhar o mapa dela. E aí eu vejo o quanto a pessoa está encaixada ao mapa, eu acho muito interessante, né? Você olhar aquelas pessoas que estão na mídia, que são famosas, e entender o contexto do mapa. E existe também o fato daquilo ali, por exemplo, ser só um personagem. A pessoa faz aquilo ali porque ela tem um talento, teve uma oportunidade ali e ela se tornou aparentemente famosa, mas aquilo ali não a preenche da forma como todo mundo imagina que é. Sim, claro, tem tudo isso, né? Muitas pessoas, às vezes, ela já consegue ter sucesso, é natural para ela. Mas aí, digamos, ela quer uma vida simples, né? Ela quer a minúcia, ela quer o pequeno, então, digamos ali, eu gosto de pegar muitos eixos no DAIS, porque ele fala muito das nossas missões, mas assim, você pega um eixo nó do sul em peixes, nó do norte em virgem. A pessoa, ela vem estreitar, ela vem pro menos, ela vem pro micro, ela vem pro detalhe, pras minúcias, pra organização, pra não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa já está acostumada no caos, não sei o quê, e ela não entende que a vida dela, todo mundo fala assim, nossa, mas você tem sorte, as coisas chegam, não sei o quê, e a pessoa, ela quer uma coisa mais simples, ela não entende por que a alma dela quer diminuir, quer menos, quer simplicidade, quer não sei o quê. Aí você vai entender aquele contexto, né? É interessante você olhar o mapa, a gente tem famosos, né? Aí você fala, nossa, mas essa pessoa vive uma vida simples. Por que será que ele ganha, né, famosos de Hollywood, aquele ator lá do Matrix, eu não lembro o nome dele. Keanu Reeves. O mapa dele é interessantíssimo. Por que ele ainda consegue e vive uma vida simples, né? O que tem? O que traz ali no mapa dele? Ele conseguir, né? É interessante. E eu gosto muito de falar dos famosos porque, como eu falei, a gente não tem como não ser influenciado. A gente está sendo influenciado o tempo inteiro, mas busque influências que façam sentido com o que você quer viver. Olha o seu mapa, entenda o seu mapa. Nossa, eu tenho essas características, deixa eu buscar influências que também tenham características próximas às minhas, para eu ser influenciado por algo que faça sentido. Porque senão a gente vai totalmente o inverso e continua na frustração. É mais estou consumindo porque é a moda, não estou consumindo porque me agrada, porque eu me identifico. É só porque tá todo mundo consumindo e eu não quero ficar de fora, eu não quero perder o timing, né? Uhum. Então, entenda quem você é, entenda o que você quer ser, entenda para você ir se alinhando, né? Então, como eu falei, não tem como a gente não querer ser influenciado. A gente capta, né? A gente tem um campo, nosso campo a gente não está prestando atenção, mas o nosso campo está absorvendo as informações, né? É aquilo que a gente fala, não assista programa de violência, não sei o que, não sei o que a pessoa gosta, mas assim, busca assistir, ou busca consumir, ou busca ser influenciado por aquilo que faz sentido para você, pelo que a sua alma busca, né? Então, por exemplo, eu quero ser uma grande terapeuta, eu quero ter sucesso, eu vou olhar grandes terapeutas, vou olhar pessoas que tiveram sucesso, eu vou me influenciar por aquilo. Eu quero ser uma grande astróloga, eu vou me influenciar por aquilo, olhar grandes astrólogos, olhar pessoas que tiveram sucesso. Mas também eu vou olhar se aquilo cabe no meu mapa, né? Porque às vezes eu tô com aquilo por ter sido influenciado, mas aquilo não faz muito sentido. De repente aquele profissional trabalha com uma linha de raciocínio, uma linha de atendimento que não condiz com a sua
forma de atender, não condiz com a sua forma de explicar, e que se você fizer da forma como aquele profissional faz, você não vai ter tanto sucesso quanto você sendo você mesma, com aquilo que para você é você, né? Você é um personagem, né? Você está atuando em cima do que é um arquétipo de outra pessoa, né? Porque é natural, o ser humano, ele quer pertencer, ele quer se sentir pertencente. Então, por isso que é muito importante você achar a sua tribo, tão importante você achar as pessoas que você faz parte, né? O que sua alma se identifica, porque senão você fica o tempo inteiro caber em algo, né? Caber em algo porque você quer pertencer. Então, muitas pessoas, elas continuam em situações, continuam porque ela quer pertencer àquilo. Mas quando ela entender que tem algo que é para ela de verdade, ela conseguir se alinhar para chegar àquilo, ela não vai sentir essa dor de se sentir sozinho, né? Então, é natural a gente querer pertencer a algo, é natural. Então, a gente, às vezes, tenta se encaixar para caber ali, mas não é aquilo para você. Então, quando você vai se conhecendo, entendendo quem você é, fica mais fácil você seguir o que realmente vai fazer sentido para você e se encontrar que grupo, quais pessoas, emprego, relacionamento, o que vai funcionar para você. Ao invés de você, como eu falei, os sabotadores, eles querem nos proteger, então ele vai continuar repetindo padrões. E você está lá repetindo padrões e a sua vida não anda. Enquanto você não olhar para o que a vida quer que você trabalhe, não vai andar. E você, né, então, a gente sempre usa aquele exemplo do dedo podre em relacionamentos, né? Porque é engraçado, as pessoas, elas, hoje está mudando um pouco isso, mas as pessoas, elas acham que elas precisam se capacitar para a profissão, né? Então, todo mundo se capacita. Não, o que eu preciso fazer para ter aquele emprego? O que eu preciso para aumentar meu salário? Então, a gente vai atrás. Mas para o relacionamento, a pessoa, não, eu quero achar a pessoa certa. Você precisa se capacitar também para a pessoa certa. Você tem que se tornar a pessoa que você quer se relacionar, né? Então, mudar essa questão de eu vou encontrar a pessoa. Não, você vira a pessoa, né? Eu quero trabalho. Não, eu vou ver as características que eu preciso. Eu preciso de um inglês, eu preciso de um curso. O que eu vou fazer para me encaixar para a vaga? Então, o que eu vou fazer para me encaixar para o relacionamento que eu quero? E é um movimento muito mais de expansão, né? Quando a gente se limita, a gente está se retraindo, não está mostrando o que nós temos de melhor. Nesse movimento de expansão, se você tivesse vivido experiências de se conhecer melhor, de como se relacionar melhor, de entender melhor a dor do próximo, isso melhora o seu relacionamento, melhora a sua vida como um todo, porque você está nesse movimento de expansão também, né? Então, você está indo na sua tribo, você está se aprimorando como pessoa, você está entendendo melhor como que é o próximo, né? Sempre um para fora, né? Você entendeu e você está crescendo, está expandindo, mas com propriedade, né? Não é algo vazio, uma bolha, por assim dizer, né? Você não é uma bolha, você é um sólido, né? O crescimento, ele é inevitável, né? Por mais que você não queira, a vida, ela vai te trazer situações para que você amplie sua consciência, para que você pode não querer, mas a vida, ela vai estar ali sempre em movimento. O movimento é algo que não dá para negar ou querer parar. E esse acompanhamento terapêutico, ele tem um período mínimo para que comece a surtir efeito? Quanto mais tempo, de fato, vai trazer mais resultado, mas acho que a pessoa, ela vem sempre com essa ânsia de, eu quero, na primeira consulta, no primeiro atendimento, já... Opa, eu tenho todas as informações que eu preciso, mas como que funciona esse processo terapêutico até ele começar a fornecer bagagem, você entender de fato quem é o cliente, quais são as principais necessidades dele? Quanto tempo que leva esse processo? Atualmente, o acompanhamento terapêutico eu faço em ciclos, né? Então, inicialmente são 4 sessões. A pessoa, né, vai fazer as 4 sessões. A minha proposta é alinhar a pessoa ao mapa. Então, você tem, né, aquelas características, mas como eu falei, você não é o seu mapa, você vem ser o seu mapa, você vem se alinhar às características que está ali. Tem pessoas que ela já vem com muito autoconhecimento, que ela já tem, né, um processo, uma bagagem, ela consegue ter resultados muito rápidos, né? Então tem clientes que primeira, segunda sessões já tem resultados incríveis, mas tem clientes que às vezes vão demorar um pouco mais, né? Às vezes vão precisar de mais sessões, vão continuar o processo. É individual, mas assim,
O acompanhamento, eu proponho ao menos 4 sessões, né, para a pessoa já ver um resultado ali, e dependendo do caso, se for necessário, fazer um ciclo de mais 4 sessões. Eu falo para as pessoas, eu não quero que as pessoas se tornem dependentes. Eu proponho muito a liberdade para que aquela pessoa consiga se entender, né? E ela entendendo os padrões, porque assim, quando eu te apresento, olha, você tem esse sabotador, quando eu te apresento através do mapa, a pessoa ela vai saber que ela vai ter esse sabotador. E o seu sabotador, ele vai te acompanhar, né? Então a gente trabalhou uma questão, mas a vida ela vai te testar, então tá lá na frente. Nossa, eu aprendi que essa questão aqui tá querendo me mostrar para aquela, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais prático. A pessoa ela vem como missão se voltar para si, né? Ela vem parar de se dedicar a tantas outras pessoas, parar de viver em prol do outro, parar que o outro, né? A gente vê muito esse padrão, né? Porque foi muito reforçado. Você tem que fazer tudo que o outro quer para você ser a pessoa bonzinha, para que o outro goste de você. Então a gente tem uma sociedade que incentiva isso, né? Agrade as pessoas. E aí a pessoa ela faz de tudo, agrada e ela só, né? É abandonada, é chifrada, Tudo dá errado, tudo. Aí a vida ela quer que a pessoa olhe para ela, que cuide dela, que venha. Então a gente vai ver isso. Olha, a vida ela quer que você olhe para você, a vida que ela quer que você se priorize, né? Você já se dedicou muito a outra pessoa. E o que você está buscando que o outro te dê, é você que vai ter que se dar. Então a gente faz esse trabalho. Mas a pessoa ela vai para a vida. E ela vai ver situações, né? Que às vezes ela pode estar querendo se doar de novo totalmente. Nossa, digamos, a pessoa vai lá e tem filho, que é uma dedicação extrema. Ela não consegue se olhar para ela em nenhum instante, mas ela já sabe que a tendência dela é se doar demais. E toda vez que ela se doa demais, ela se prejudica. Ela já sabe que existe aquilo. Se cada vez que ela se doa demais, pode vir o sabotador e você tá se doando demais? Tá bom, deixa eu tirar aqui o relacionamento, já que você tá se doando demais. Você não sabe olhar pra você? Tira o relacionamento. Então ela entende, não, tá, peraí, eu sei que eu preciso me priorizar. Eu sei que não é assim. Então ela vai tomando autonomia, ela tem autonomia para entender o que a vida quer que ela priorize, o que a vida quer que ela olhe. Então, eu gosto muito de dar essa autonomia para a pessoa, né? Ela faz o acompanhamento, se for necessário, ela faz mais um ciclo, mas eu sempre falo, olha, sempre se atente a essas características, olhe para isso, se investigue. Eu ensino para a pessoa também técnicas para ela poder olhar para si quando ela sentir uma dor, quando ela está em um momento de crise, ela também olhar como é que olha para aquela questão. Eu trabalho muito com sentir, né, com a parte emocional. Então, eu uso o mapa para que ela entenda mentalmente. Então, primeiro ela entende com a mente, fez sentido? Fez. Vamos agora olhar para o sentir. Vamos trabalhar as emoções, porque quando você muda o sentir, que aí, de fato, você vê a vida mudando na prática. A gente tem essa questão emocional muito forte, né? Porque por mais que a gente às vezes tente não colocar ela em xeque, mas é inegável, né? A gente percebe quando a pessoa tá feliz, a gente percebe quando a pessoa tá triste, e quando você convive muito próximo, isso se torna ainda mais forte, né? Porque você começa a ler a pessoa, né? Então, por mais que a pessoa não tente não transparecer essa emoção, mas ela tá ali. Então, quem nos conhece sabe. Então, ter essas ferramentas e entender como o seu emocional tá e se conhecer é legal, porque nesse ambiente ajuda que você consiga lidar melhor com as situações do dia a dia para você, né? Você não fica dependente do tratamento como uma muleta. Você tem recursos para lidar consigo, mas não é aquele autoconhecimento zen maravilhoso que você vai se tornar um ser iluminado, não. Você vai passar por problemas, mas você vai ter recursos para se errar, tá tudo bem, mas você sabe por que você errou. E assim, a gente tá muito exigente, tanto com o outro quanto com nós mesmos, né? Então a gente não quer errar, a gente quer que tudo dê certo de primeira, a gente já quer estar pronto, a gente está numa geração, a gente vê essa nova geração onde eles já querem avançar muitas etapas muito rápido, mas astrologia, a gente tem um planeta que é o Saturno, né? Ele é Cronos na mitologia, ele fala do tempo.
Você só é maduro, de fato, ali depois do seu retorno de Saturno. Então, você tem muita coisa para viver. Então, você pode até aprender, você ter muito conteúdo mental, né? Porque a gente está cheio de informação, mas a sabedoria, ela vem através da prática, da vivência. Enquanto você não viveu, não experienciou aquilo, você não... É como se você não incorporasse aquele entendimento. Então, às vezes você... Não, eu sei. Na teoria eu sei, mas eu não sei na prática. E muitas vezes isso acontece, às vezes até mesmo no processo terapêutico comum, né? A pessoa, às vezes, vem muitos clientes comigo que já fizeram acompanhamento terapêutico e falam assim, nossa, na terapia eu sei, é tudo isso aqui, eu entendo tudo, tá? Tudo que eu sei, tudo que acontece comigo, eu sei qual que é o meu gatilho, eu sei porque que eu fiz, eu sei de tudo. A pessoa mentalmente, ela entende tudo, mas na prática ela não consegue lidar com a dor emocional que aquilo vai causar. Então ela não quer nem adentrar a parte emocional, ela quer curar tudo ali na mente, quer trabalhar tudo no mental. E aí, né, o tempo vem para realmente fazer o trabalho que precisa. Olha, você vai ter que experienciar isso, você vai ter que passar por isso. E à medida com que Saturno vai agindo, as experiências vão vindo e a pessoa vai ganhando maturidade, sabedoria e aprendendo na matéria, de fato, saindo um pouco da mente. E quando você está em ciclos repetitivos, você não vivencia coisas novas, né? Você está sempre ali numa zona de conforto. Então, aquilo que você deveria conhecer, aquilo que você deveria experimentar, não faz parte daquela sua realidade que está se repetindo várias vezes, né? Cada repetição, ela traz ali uma nova oportunidade. Às vezes a pessoa vai continuar ali. E assim, o que acontece? Muitas pessoas, para não repetir, elas se fecham. Então, elas, eu não quero mais vivenciar isso. É muito comum isso nas relações, né? Porque as relações a gente ainda tem mais controle. Trabalho, não. A pessoa precisa ganhar o dinheiro, precisa do sustento. Então, eu não gostei do meu chefe, mas eu vou ter que arrumar outro emprego. E aí, ela toda vez detesta meu chefe. Eu só arrumo chefe ruim. Não sei o que. Toda hora o chefe pega no pé da pessoa. Toda hora o chefe, não sei o quê. Sempre o chefe. A pessoa, ela continua procurando emprego até a hora, se ela conseguir ser autônoma, beleza. Mas ela necessita ir vivenciando aquilo. Né? Muita gente vai para o processo terapêutico por conta do trabalho, que não aguenta mais. Aí vem o burnout, aí vem a depressão, aí vem várias situações. Relacionamento, muitas vezes as pessoas vão e se fecham, porque ela tem a opção de se relacionar ou não. Não preciso me relacionar para viver, eu posso viver aí. Então, a pessoa, ela se fecha e não vivencia mais aquilo, né? Não quero mais saber de nada, ninguém. E aí se fecha e não olha para aquelas dores, não olha para aquela situação, né? Fala, não vou mais repetir esse ciclo. Aí se fecha. Tem situações que não, que a pessoa tem que repetir, e aí ela vai lá procurar ajuda. E ter esse bom senso de entender que você não resolve sozinho demora, né? E também exige um pouco de coragem e confiança de falar, não, eu preciso terceirizar essa informação porque eu não consigo, não tenho recurso para lidar, então eu vou procurar alguém especializado, né? Então, também, será que essa pessoa vai me tratar da forma como eu preciso, eu vou me sentir à vontade com essa situação? Tudo isso, né? Totalmente aceitar que você não tem ferramentas para lidar com aquela situação e procurar essa ajuda, né? E aí você já vem com um mapa, você vem com um recurso, é muito mais visível e muito mais palpável, né? Não tá só na cabeça, você tá ali vendo, você consegue procurar referência sobre isso, não é só um ensaio mental de uma situação, não, é real, você tá vivenciando essas características da sua vida, né? Sim. Não, o mapa é incrível. Nossa, eu brinco, isso aí que devia ser ensinado nas escolas. A pessoa sabendo o mapa dela já adianta muito você se relacionar com pessoas, porque você começa a entender os padrões. Você olha ali o mapa de uma pessoa, fala assim, olha, eu entendo, né? Tipo, deixa eu olhar. Tem pessoas que você não vai ter acesso ao mapa, mas as pessoas que você tiver, nossa, como é que eu me relaciono melhor com a minha mãe? Como eu me relaciono melhor com o meu irmão? Com os meus filhos? Como é que eu me relaciono? Você entende que aquela pessoa, ela age daquele jeito, não é porque ela quer, é porque ela tem uma dor. E aí, só não quero entrar muito, mas aí você também vê a interação dos mapas. Quando a gente olha para a sinastria,
você olha que tem interação entre os mapas. Um planeta de uma pessoa toca no planeta no seu, e assim, você começa a entender, você fala, nossa, agora eu entendi por que acontece isso. Realmente... E essas relações, muitas vezes a gente vê a situação de momento, né? Não, nossa, naquele momento o convívio com aquela pessoa tá insustentável, mas não vê que existe toda uma história antes, não vê que tem diversas experiências, mais essas características de mapa. Então... Sim, e tem a dor, a sua dor. A gente não enxerga a realidade como é, a gente enxerga pelo nosso filtro. Se você tem um filtro de uma dor, você enxerga aquilo na pessoa. A gente brinca do espelho, né? Que o outro te mostra o que você não quer olhar. Então, o outro vai e espelha aquilo para você, né? Então, você não vai enxergar a vida através... Você não enxerga tudo como as coisas como são de fato. Você enxerga através do seu filtro. Exatamente, é bem real isso, porque você tá, às vezes, muitas vezes fala, o relacionamento não tá legal, mas é você que talvez não tá fazendo a sua parte, é você que não tá aceitando uma característica, uma situação, e você é o causador do problema, né? E principalmente você não curou uma ferida sua. Aquela ferida tá... Então, eu brinco assim, quando você machuca um pé, quando você tem uma ferida, digamos, você machucou o pé, a pessoa sempre vem e pisa onde? No pé machucado, é incrível. Então, você tá lá com uma ferida aberta, né? Você tem uma ferida ali. O outro sempre vai e toca na ferida. O outro sempre vem e toca. Nossa, mas essa pessoa me enche o saco. Cura essa ferida para que o outro pare de ficar ali esbarrando no seu pé machucado. Se você curar, né? Pode ter uma vez ou outra, mas assim, é incrível que quando você tá com machucado, parece que atrai, né? Então, pensa assim, você tem uma dor em você, é como se aquela dor atraísse, né? Olha para esse machucado. E a gente tem esse embate de expectativa e realidade, né? Aquilo que eu espero que o mundo me entregue e aquilo que de fato eu estou vivenciando, e esse conflito, realmente ter essa visão terapêutica ajuda você a ser um pouco mais centrado mais na realidade do que nas suas expectativas e correr o risco de se frustrar à toa, porque não está no seu controle, né? Sim, eu brinco. Quem fala isso muito é a Beth Russo, não sei se você já foi, mas assim, ela fala, o outro não existe. O outro não existe, né? A gente está sempre relacionando com nós mesmos. Então, o que você acha que às vezes é uma questão do outro, vamos olhar melhor por que aquilo está doendo tanto, né? O que tem em você? O que a ferida está tocando em você? Então, ampliar o seu nível de entendimento, né? Nesse nível, nossa, tá... Eu não vou mudar ninguém, né? Porque a nossa tendência é querer mudar as pessoas, né? Nossa, peraí, deixa eu mudar fulano, deixa eu mudar ciclano. Ai, mãe, sai desse jeito. Não, mudar pai e mãe não existe. A gente fica às vezes querendo, mas isso aí, gente, você vê depois, aceita que dói menos. Parar de querer mudar as pessoas, porque ninguém muda o outro. Isso é bem clichê, mas é a realidade. É muito clichê, mas assim, você entendendo que você está reagindo através dos seus filtros, você entender isso, você fala assim, tá, eu tô reagindo através dos meus filtros. Deixa eu procurar aquilo que você falou, né? A gente precisa do outro. Sim, a gente precisa do outro. Eu até brinco, eu falo assim, se você não tivesse, a gente tem os recursos do espelho, né? Mas se você não tivesse, como é que você ia enxergar que seu cabelo tá bagunçado, que tá borrado, que tá não sei o quê? Você precisa do outro pra te dar aquela... Né? Você se olha, mas você não se vê exatamente como é que você é. Você tem uma percepção de um olhar ali, mas quem tá de fora consegue olhar muito melhor. E ela vai te olhar por aquilo que ela gosta, por aquilo que ela não gosta, e vai jogar isso para você da forma e com o recurso que ela tem. Se você gosta disso ou não, é o seu filtro de embate com o filtro da pessoa, e é muito mais você querer dobrar o próximo do que de fato compreender, né? Isso é um conflito e tanto, né? Aceita que dói menos é a melhor frase. E aquela assim, doeu, pega que é seu, né? Se a carapuça servir. Tem todos esses ditados que a gente brinca, mas é verdade, né? Se tocou, olha que tem algo seu ali, né? Porque senão não era pra estar tocando tanto. Ao mesmo tempo que essas frases são antigas, né, tem esse preconceito talvez dos mais velhos de, mas por que fazer terapia se eu cheguei até aqui, nunca precisei passar no médico, nunca precisei de ninguém me explicar, me falar, não, a pessoa foi levando a vida a trancos e barrancos e acha que tá tudo bem porque ela chegou a algum lugar que pra ela está ok, né?
mas não teve esse entendimento, né? Então, assim, hoje a vida que nós temos é diferente. Assim, tem pessoas que elas podem, de fato, trilhar um caminho sozinha e aprender muito sozinha, né? Como eu falo, eu não sei o que a pessoa tem, né? Tem pessoas que ela fala, gente, eu nunca encontrei um mestre, eu nunca encontrei alguém que me orientasse. Deixa eu ver seu mapa. Por que você não encontrou alguém? Será que não é porque você veio ser o mestre? Deixa eu olhar por que você não encontrou alguém, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, não me dou bem com o professor, não me dou bem quando eu vou olhar o mapa ali. Tá explicado por quê. Tem pessoas que elas vêm esse caminho por elas mesmas. Também cabe a ela entender, porque muitas vezes essas pessoas elas procuram referência no outro, né? Procuram um professor, um mestre, um líder, e ela vai se frustrando. É muito individual o caminho de cada um, é muito individual, mas assim, a pessoa mesmo ela sendo ali autodidata, ela vai precisar do recurso dos livros, ela vai precisar não tem como ela fazer sozinha, exatamente sozinha, ela vai ter que aprender alguma coisa. A terapia, hoje a gente tem esses recursos, né, que tem todo tipo de terapia. A gente, nossa, terapias inimagináveis. Astrologia terapêutica, que é isso? Então, você saber que você é único, que você é diferente, e o que funcionou para você pode não funcionar para outra pessoa. Se a pessoa ela conseguiu sozinha, não necessariamente você vai conseguir, né? Você pode, mas depende como eu falei, tudo depende do que você vem aprender. Às vezes, o seu caso é justamente aprender a conviver com as pessoas. Então, aquela pessoa que quer ser muito, nossa, eu faço tudo, eu não sei o quê. Às vezes, o desafio daquela pessoa é justamente conviver com as outras pessoas. Aceitar o outro, ter mais compaixão. Né? Aquela pessoa que quer tudo sozinha, que quer se virar, que não quer dar trabalho, que não sei o quê. Às vezes, ela precisa trabalhar com compaixão, olhar para o outro, né? E entender que cada um tá num momento e todo mundo convivendo junto ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a pessoa tá num momento de aprendizado, a outra tá num momento de dor, e tá tudo bem o momento que você tá, só que você precisa aprender a lidar com esses problemas que você está enfrentando nesse momento, e se é momento de bagagem, você precisa se autoconhecer, se é momento de dor, você precisa se tratar, e tá tudo bem, né? E gente, vai vivendo. Tudo isso é muito bom, é muito maravilhoso, mas assim, eu também falo para as pessoas, gente, não encasqueta demais. Tudo, eu sou muito do equilíbrio, assim, tudo em excesso faz mal. Tem aquelas pessoas que vão demais pro autoconhecimento, tudo, eu quero achar significado para tudo, eu quero não sei o que. Tem aquelas pessoas que não vou fazer, não, nenhum tipo de terapia, não preciso, não sou doida, essas coisas aí de maluco. Então, os dois extremos é ruim. Vai ali para o caminho do meio. Eu vivo a matéria, eu vivo os prazeres da vida, eu vivo a espiritualidade, eu entendo, eu me conecto. Então, vai ali para o meio termo, né? Para um caminho equilibrado. Eu vejo a neurociência, eu vejo a parte espiritualista, né? O que a ciência não explica. Então, você vai ali por um caminho equilibrado. Dosando aquilo que faz mais sentido para a realidade que você vive e dos problemas que você precisa, né? Você não precisa ser um especialista em todos os problemas, mas você precisa ter profissionais que te auxiliam, que te fornecem informação para você atravessar aquele momento numa boa, né? Uhum. Sim. E durante a conversa nós chegamos primeiro na questão de preconceito, como a gente julga. Uhum. Depois nós atravessamos essa questão familiar, de convívio, a expectativa, a realidade, e agora o mais importante é que mensagem que as pessoas elas têm que levar da astrologia terapêutica, que talvez seja o grande divisor de águas a partir do momento que ela tem o contato que isso existe, porque a partir do momento que você sabe que algo existe, isso de alguma forma vai impactar a sua vida, né? Aquilo ali teve um porquê ter esse encontro. Então, o que a pessoa tira desse encontro agora que ela sabe que a astrologia terapêutica é esse olhar com mais carinho para as necessidades que você tem, para as adversidades que você vai enfrentar, existem e estão a uma mensagem de distância? O que a pessoa vai levar desse encontro? Então, a astrologia terapêutica ela une essa questão desse racional, dela entender as coisas, que ela tem um propósito, né? Que ela tem uma missão de vida, uma missão de alma, que ela vem para algo, que ela tem uma importância no mundo,
E a parte terapêutica é como eu me alinho ao que eu vim viver de fato. Então, como a gente começou lá no início, a gente falou, por que as pessoas te procuram? Porque eu tô perdida. Tá, aí eu faço um mapa, já deu uma clareza, mas volta para aquela questão. Eu peguei todas as informações, mas não mudou aqui dentro. Então, o que muda na astrologia terapêutica é, eu pego as informações, mas eu mudo aqui dentro. Eu complemento, né? Eu olho para a mente, mas eu também olho para o sentir. Então, a pessoa sai, né, da astrologia terapêutica com esse olhar de que importa entender, mas também importa sentir. Porque, às vezes, a gente quer só um ou outro, né? Muitas vezes muito mais só o mental, né? Muitas vezes eu quero só justificar algo. Então, às vezes a gente busca até só justificar a dor que a gente está sentindo e nem não olhar para ela. E às vezes o mapa ele traz isso, né? Ah, eu sou assim porque eu sou ariano e é pronto e acabou. Não, mas tá, por que você está manifestando essa dor? Então a astrologia terapêutica, ela te explica, mas ela também te ajuda a trabalhar aquilo, entender e de fato se alinhar e viver a vida que você veio viver. Nossa, é realmente uma experiência transformadora depois do primeiro contato e que você entende que essa visão existe porque você passa a olhar para si com um carinho muito grande, né? Começa a se julgar menos e a viver mais. E como as pessoas fazem para vivenciar, para fazer parte desse primeiro contato, participar daquelas primeiras 4 sessões, conhecer mais sobre o seu trabalho e também conversar, tirar dúvidas, entender como que esse processo vai ajudar na transformação de vida, de repente ali um problema pontual que ela está passando e fazer parte dessa vivência incrível. Eu tenho o Instagram, que é Valéria dos Anjos, Valéria Anjos Astrologia. Lá tem já o link do WhatsApp, caso a pessoa queira entrar em contato, né? E já mandar uma mensagem, já saber como é que funciona. Eu normalmente converso com as pessoas antes para entender se realmente esse trabalho faz sentido para ela, né? Como a gente falou, tem inúmeras terapias, tem inúmeras situações. Vamos ver se você se conectou comigo, se fez sentido para você, né? Vamos entender. Eu converso com a pessoa antes e aí, fazendo sentido, a gente inicia esse trabalho. Eu tenho a leitura de mapa também tem essa visão terapêutica, que é um produto inicial, se a pessoa quiser só ler o mapa também é possível. E é isso. Atualmente meu contato é pelo Instagram e já tem lá o link pro WhatsApp. Fica o convite para vocês vivenciarem, ter essa experiência de partir esse processo de autoconhecimento com o mapa em mãos, com um caminho que vai te dar umas orientações ali. O ser humano, infelizmente, nasce sem manual, mas ter a oportunidade de ter uma base ali de como que você chegou até aquele momento, até aquele problema e por que ele está acontecendo, é muito importante para você seguir adiante de forma mais consciente, com menos cobrança. E mais uma vez, o convite para vocês vivenciarem com a Valéria esse processo de aprendizagem, não esse autoconhecimento como um exemplo de um ser iluminado, não, autoconhecimento para você aproveitar o melhor que essa vida tem, aproveitar os prazeres da vida com segurança e confiança, né? E é isso, gente, que vocês possam amar a sua trajetória, se orgulhar de si mesmo, né? O meu trabalho, ele envolve muito isso, desse auto-amor, e eu brinco assim, à medida que você vai se aprofundando, você vai se apaixonando por cada arquétipo, né? Por cada signo. Nossa, eu brinco, né? Nossa, Virgem é maravilhoso, Aquário é maravilhoso, todos os signos são incríveis, depende do seu ponto de vista, você está olhando para a luz ou para a sombra daquele signo. Então, para você que você também ame a sua jornada, ame a sua trajetória e consequentemente, consiga amar a si mesmo. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.